Fala Samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula. E nessa aula estaremos falando sobre um assunto que é bastante interessante, porém não muito utilizado, beleza? Que é sobre as interpolações no SAS. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, né? Ou caso você não saiba, não tem problema. Nessa aula eu estarei te apresentando o que é uma interpolação e quando está utilizando uma delas, beleza? Mas, resumidamente, a interpolação é o processo de analisar uma expressão ou um string com uma ou mais variáveis, beleza? E aí a gente consegue estar, né, utilizando interpolações, seja ela em variáveis, em funções, mixins e etc. Então, agora estaremos vendo na prática, né, como está utilizando. E vocês vão ver também que a interpolação é muito parecido com a concatenação, beleza? Então vamos lá para a prática. Então aqui, já tenho a minha pasta criada, vou estar criando aqui o meu arquivo HTML. E vou estar criando um arquivo de style CSS. Na verdade, SAS, né? E aí eu vou estar criando aqui meu HTML. Essa aula aqui é a aula 06. Vou estar criando já o link com o meu CSS. E beleza. E aí, para essa aula, eu estarei utilizando o terminal, beleza? Aqui, para poder estar iniciando aqui o meu SAS, beleza? A gente não vai estar utilizando aqui do editor, vou estar utilizando aqui o terminal, para a gente também começar a se familiarizar com o terminal, beleza? Então aqui, no meu Visual Studio, eu já tenho um terminal incorporado, então eu posso clicar aqui em New Terminal. E aí agora vamos fazer, né, com que o nosso SAS comece a ouvir a alteração desse arquivo aqui e cria o nosso arquivo de estilo, né? E aí como é que faz isso? É muito fácil também. A gente pode estar colocando o comando SAS, beleza? Ou seja, chamando o nosso SAS. E a gente passa para ele aqui um argumento chamado o write, né, para ele poder ouvir. E aí eu falo para ele aqui ouvir qual arquivo? Seria o meu arquivo style.scss, beleza? E eu quero que a saída dele venha a ser, né, ele vem compilar esse arquivo SAS para um arquivo chamado style.css, beleza? Então é muito fácil o comando SAS para poder chamar, né, o software, né, SAS, o terminal do SAS, e aí você passa o primeiro argumento, que seria aí o wait, na verdade, né? Lembrando que tem que passar dois ifs aqui na frente, tudo junto, e aí a gente passa justamente o nome do arquivo que ele vai estar ouvindo e qual que vai ser a saída disso tudo, beleza? Que no caso é o arquivo style.css. Ao fazer isso, ele vai estar aqui, ó, falando que está ouvindo, né, o meu arquivo style.scss, e se for vir aqui, você pode ver que ele já criou o meu arquivo CSS. Quer dizer que está tudo pronto, beleza? E aí, caso, né, a gente vai estar voltando aqui para o nosso arquivo SAS. E como eu falei, vamos estar entendendo primeiramente o que é uma interpolação, beleza? E aí eu vou dar um exemplo para vocês muito fácil, né, de entender, que seria o seguinte: se você já trabalhou com PHP, ou você já ouviu falar, né, já viu alguma coisa, o PHP geralmente tem, né, a variável, que começa também com um cifrão aqui, e aí eu vou estar colocando aqui teste, por exemplo. E coloco em igual, e aí vem, né, o valor aqui da minha variável, que no caso seria em PHP. Então aqui é variável em PHP, beleza? No caso, né, se eu quisesse verificar, né, exibir essa variável na tela, né, juntamente com a frase, o que faz lá no PHP? Eu coloco echo, né, isso é a variável tem o seguinte valor. E aí, no PHP a gente coloca ponto para poder, né, e coloca o nome da variável. Dessa maneira. O que eu estou fazendo aqui é que na página, no PHP, ele vem exibir justamente isso aqui, ó, que no caso seria essa variável tem o nome, tem o valor, por exemplo, variável PHP. Então, na tela lá do PHP, dessa página PHP, ia aparecer isso aqui. E, como vocês podem ver, né, a variável do SAS, ele é praticamente a mesma coisa do PHP. Porém, se eu quisesse exibir essa mesma mensagem com o SAS, já mudaria algumas coisinhas. O que mudaria? Então, vou estar vindo aqui, vou estar criando agora, transformando isso aqui em uma variável SAS, beleza? Tá tendo aqui para SAS.
Vou estar deixando só o nome SAS, beleza? Só para ficar mais fácil. E aí, caso eu queira exibir, no caso, né, essa mesma variável, porém no SAS, eu precisaria utilizar a interpolação. O que seria isso? Eu colocaria, no caso, o jogo da velha, beleza? Colocaria o jogo da velha, colocaria chaves e dentro dela colocaria a minha variável. O que vai fazer? A interpolação ele vai vir nessa variável e vai pegar justamente o valor que pertence a ele, justamente aqui dentro. E aí, por exemplo, se eu quisesse colocar essa mensagem, né, que estava antes, poderia colocar o seguinte. Poderia colocar aqui, ó, colocar aqui debug. Depois eu vou explicar para vocês o que seria esse debug, beleza? E aí coloca aqui, ó. Isso é um teste de interpolação. Nesta variável contém o seguinte valor. E aí eu poderia colocar 2 pontos, por exemplo, aqui. E aí eu colocaria justamente a minha interpolação aqui dentro. E você pode ver que ele, né, ele até fica claro, né, aqui o ícone. E eu colocaria o nome da variável aqui dentro, que no caso seria a variável chamada teste. Beleza? O que isso vai fazer? Ele vai debugar, né, essa mensagem justamente com a variável aqui dentro. Então, se você for ver no meu terminal aqui embaixo, nesse aqui, ó, se eu salvar, ele vai debugar para mim. Então, aqui, ó, isso é um teste de interpolação nessa variável que contém o seguinte valor, SAS. Olha só que legal. Então, ou seja, eu estou utilizando a interpolação para poder, através dentro de uma string, eu conseguir pegar o valor da variável, beleza? E aí, isso aqui é muito utilizado quando eu trabalho aí também com ícones, por exemplo. Se você for utilizar o ícone Materialize, por exemplo, da vida, do Google, lá tem as variáveis, né, que você consegue estar, através dessa variável, exibindo um ícone. E às vezes, vamos supor, você quer que essa variável daquele ícone venha a ser dinâmica, ou seja, depende do valor que eu passo aqui, ele vem estar aparecendo o ícone que eu quero. Então, por exemplo, só um teste, né? Seria mais ou menos assim. Teria fonte, por exemplo, e aí teria aqui a minha interpolação, que seria, né, o nome, sei lá, a variável chamada ícone, beleza? E aí eu consigo estar trabalhando de várias maneiras com interpolação, beleza? Então esse aqui é só um exemplo para a gente poder entender, tranquilo? E aí vamos fazer um exemplo prático aqui agora, para a gente poder estar colocando, né, o que a gente aprendeu agora sobre interpolação em prática. E aí, aqui no meu HTML, eu vou estar criando aqui uma div. Vai ter uma classe chamada retângulo. Beleza? Chamada retângulo. E aí, antes de tudo, vou estar vindo aqui, ó, na minha pasta aqui raiz, vou estar criando a minha pasta chamada SAS. E aqui dentro vou estar colocando um arquivo que vai se chamar aqui, ó, colors. Beleza? E aí, o que acontece? Nesse arquivo colors, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar criando uma variável que vai se chamar color. Beleza? E aí vai receber aqui meio que seria um array aqui, beleza? Então o que acontece? Eu vou estar colocando aqui, ó, primary, que vai ser aqui um tomato, secundário, que vai ser pink, dessa maneira, beleza? E aqui agora no meu colo eu vou estar criando uma função para poder estar aí pegando aí as cores, beleza? Então tá colocando aqui uma function colors, coloca aqui bgn colors, e esse bgn color vai receber aqui um aqui. Lembrando que aqui eu posso colocar qualquer nome, tá? No meu caso tá colocando aqui porque é um nome que eu acho legal, beleza? E aí, o que vai acontecer aqui agora? Eu quero fazer o seguinte, que essa minha função, ela venha receber um parâmetro, beleza? Que seria uma cor, um tipo de cor. E aí eu quero que ela pesquise dentro desse colors aqui, se a cor que eu estou passando existe aqui dentro, beleza? Se existir, eu quero que ela aplique, né, a cor que está aqui
na minha div, beleza? Se não tiver aqui, eu quero que ele exibe uma mensagem falando que não conseguiu achar a minha cor, beleza? E aí, como que faz aqui agora? Então, aí eu vou ter que retornar, né, a minha cor. Então, eu vou vir colocar aqui um return. E aí eu vou estar colocando uma propriedade aqui, uma função já existente do Sass, que seria a map_get. O que ele vai fazer? Ele vai pesquisar dentro do array, digamos assim, que eu estou passando aqui, a minha key, que seria a minha variável, beleza? Então aqui eu altero para colors, que seria esse array aqui, digamos assim, beleza? E aqui vou deixar aqui, que seria o valor que está vindo aqui, beleza? E aí o que vai acontecer? Ele vai pesquisar dentro do colors aqui se existe a minha cor que estou passando, beleza? Então é bem fácil, não tem nada de complicado nisso aí. Porém, eu preciso aqui fazer, né, a verificação. Mas vou deixar assim, depois a gente faz a verificação, beleza? Só para a gente poder entender. Então aqui eu vou estar pegando o retângulo. E nesse retângulo eu estou colocando aqui um ident. Vou estar colocando 400 pixels. O right vai ser 200 pixels. Vou estar colocando aqui um Magic Button 10 pixels. E vou estar colocando aqui o background color, que aí no meu caso, né, vai receber justamente a função. Vou chamar a função. Porém, a gente não pode esquecer que antes disso eu preciso importar, né, a função que está aqui dentro, aqui na minha folha de estilo principal. E aí para isso eu utilizo aí, posso utilizar o import, mas no caso eu vou estar utilizando o user, beleza? E aí eu passo aqui Sass e a minha cor, no caso o arquivo colors, beleza? O que eu estou fazendo aqui? Só tirar aqui porque ele deu erro, ele reclamou. O que eu estou fazendo aqui? Esse user, ele é praticamente igual ao import, beleza? E aí ele vai importar todas as minhas funções e mixins que tiver aqui para aqui, beleza? Para esse arquivo aqui. Então, show. E aí ele vai, estou passando um caminho, né, onde que está a minha pasta Sass e o meu arquivo colors. Então agora eu já tenho acesso a essa função bgcolors. E aí aqui eu posso estar colocando de novo, né, background color, e eu posso passar, né, a minha função. No meu caso eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, colors, e posso chamar a minha função, beleza? Tanto que lá na documentação eles orientam a fazer dessa maneira. Beleza? Por quê? Aqui eu estou referenciando a esse arquivo, beleza? Esse módulo. E aqui eu estou passando, né, chamando a função que faz parte desse módulo, que no caso seria o módulo colors. E aqui eu passo aqui o meu valor. Então eu vou colocar aqui, ó, primary. Beleza? E aí o que está acontecendo aqui é o seguinte, que eu estou chamando a função e estou passando um argumento chamado primary, que vai vir para cá, e aí ele vai pegar esse primário, esse valor, e vai pesquisar dentro do código se existe, né, alguma chave com esse nome. E aí ele vai me retornar. Então, vamos ver agora como que vai ficar aqui a nossa página, beleza? Então, vou abrir a página aqui. Deixa eu só abrir o projeto, né? Então, vou vir. Então, se eu abrir aqui a página... E ao abrir, você pode ver que apareceu aqui para mim, né, a div com a cor que eu quero. Se eu alterar aqui para secundário, então o que vai acontecer? Ele vai pegar a outra cor, beleza? Então é bem fácil. E aí a gente tem que fazer nosso segundo passo aqui, que seria fazer a verificação, né? A gente quer fazer a verificação, porque caso eu passar uma cor que não existe, né? Vou colocar aqui... Deixa eu ver, next, por exemplo. Ele não vai exibir nada, né? E aí a gente vai ficar a Deus dará. Isso não é legal. Então vamos fazer a verificação dentro da nossa função. Então aqui agora, antes de dar o return, vamos fazer o seguinte. Vou estar colocando um if, a gente já sabe como fazer um if. Beleza? E aí vou verificar. Se não existir, aí vai pesquisar dentro, né? A nossa key. Então... map as key, e aí eu mudo aqui para colors, e aqui eu passo aqui, beleza? Se não existir, aí vai pesquisar, né, e vai verificar, ó, se não existir essa aqui,
dentro do Colors aqui, o que ele vai fazer? Eu vou fazer uma mensagem aqui de atenção. Então vai ser utilizar aqui o warn. Eu vou falar, ó, esse valor não existe. Então vou colocar aqui, esse valor passado, vou colocar aqui, ó, esse valor. E aí, dentro dessa mensagem aqui, dessa frase, eu vou estar colocando de fato para ele poder exibir qual o valor que eu estou passando. E aí, como se deve já imaginar, a gente vai estar utilizando a interpolação, que como eu falei para vocês, eu coloco aqui o jogo da velha, coloco o sinalzinho de chaves, beleza? E aqui dentro coloco a minha variável, então eu coloco aqui. Beleza? Ou seja, ele vai falar, ó, esse valor aí, variável, não existe. Beleza? É isso que a gente quer. Se existir, ele vai me retornar. Se não existir, ele vai entrar aqui nesse if, beleza? E aí vamos fazer a nossa... Olha, já mostrou aqui pra gente, ó. Eu já salvei, né? Quando eu salvei, ele já aparece aqui, ó. Esse valor next não existe. Beleza? Então eu posso colocar aqui uma exclamação, beleza? Então olha só. Então a gente já conseguiu estar adaptando, né? Criando a função, passando, né, pegando o resultado e retornando para cá, beleza? E aí se eu colocar aqui, né, primário de novo, primary na verdade, né? Vamos ver, aqui ele exibiu, beleza? Então, desde já, como falei, uma aula bem rápida. A interpolação é muito importante, porém, como falei, não é tanto utilizado, beleza? E aí fica a critério, né, de vocês estar utilizando ou não. É mais para questão de conhecimento e saber quando utilizar e quando for necessário, beleza? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.